malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados por jogos de tabuleiro que adoram ser a vossa companhia para estas conversas. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos, o Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva Miguel. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva. Malta, já sabem qual é o momento que abre aqui os episódios, não é? Bora lá. Barrigada de jogos. Esta rubrica de hoje claramente está muito bem adaptada para o tópico do episódio de hoje, mas já vamos falar sobre isso. Cá estamos para mais uma barrigada de jogos, a rubrica do DICE Podcast, que consiste num curto segmento onde cada um de nós vai partilhar uma lista de jogos que esteve a jogar nos últimos 15 dias e partilha convosco sem grandes descrições, mesmo só é um formato muito rápido, só para a nossa conversa habitual e barrigada de jogos. Bora lá, Bruno, então começar esse snack de aperitivo, não sei se vai ser aperitivo, se vai ser prato principal, dizes tu. Não, Bora lá. Vai ser aperitivo. Na semana passada tive muita coisa e acho que tinha que fazer aqui um desmame de jogos de tabuleiro. E apesar de ter estado uma semana de férias, foi uma coisa assim muito simples, muito rápidas e foram jogos mesmo daqueles de férias. Estive a jogar o Awkward Guests, um jogo de dedução, é um dos meus jogos preferidos nesta categoria. Jogámos bastantes vezes. Jogámos o On Tour, que é um roll and write. Jogámos o Xanadu, que é um jogo de cartas assim um pouco esotérico também. Foi a primeira vez que jogámos. E Love Letter, como não poderia deixar de ser. Mas olha, sabes que mais? Jogámos 2 vezes, eu ganhei as 2 vezes. Eu não sei o que é que está a acontecer. Não sei o que é que está a acontecer, mas há aqui uma coisa muito estranha, que é eu ganhar ao Love Letter. E 2 vezes seguidas. Eu não sei se é eles que me estão agora a deixar ganhar, que é para continuarmos a jogar e eu estar motivado. Mas isso não resulta. Para o pessoal que me estiver a ouvir, não é assim que funciona. Queria só dizer aqui uma coisa, porque da última vez eu disse vários nomes de atletas que lembram-se que eu fiz uma menção porque elas obrigaram. Certo. Eu esqueci-me de dizer o nome. O que é que acontece? Ficou chateada porque elas ouviram. E ela obrigou-me a falar dela agora. Portanto, não quero fazer disto agora um tópico recorrente, mas... Joana, peço imensa desculpa, esqueci mesmo do teu nome. É verdade, ela jogou vários jogos comigo naquela altura, nas nossas férias, e pronto, ficou aqui a menção. E agora é mesmo só para ti, portanto agora às outras que se roam de inveja, desculpa, Joana. E um beijinho. Joana, não batas no Bruno muito. Ao menos, se quiseres, bate-lhe na Love Letter, dá-lhe assim uns reis que ele gosta. Ela é terrível para mim. Muito bom, Bruno, muito bom. Miguel, continuando aqui a barrigada, mas agora, depois do aperitivo, não é? Que o Bruno disse que era o aperitivo, não sei, agora vai ser barrigada para ti. Epá, eu do meu lado tenho umas coisinhas um bocadinho mais, como é que eu ia dizer? Com suminho. Com mais comida, não é com mais suminho, é com mais suminho. Então, o que é que eu andei a jogar? Andei a jogar no BGA algum Burgundy, algum Castles of Burgundy, e também tem. E o Living Forest. Muito fixe. Sim, muito giro. E depois, entretanto... Conseguiste jogar a 4 já agora, só por curiosidade. Conseguiste jogar a 4? Desculpa? Conseguiste jogar a 4 o Living Forest? Ou já. Conseguiste jogar a 4, não é? Jogaste sim. É que eu acho que aquele jogo fica melhor mesmo jogado com toda a gente. Isso sem dúvida. Mas mesmo a 3 ou a 2 também já é um bom jogo. Portanto, sim, não gostei muito a 2, por isso é que eu estava a dizer. É diferente, mas continua a ser um bom jogo. Sim, senhor. E entretanto tive a perder mais 1 ou 2 vezes no Friday, porque já é o habitual e há lá tradições que temos que manter. E entretanto chegou-me cá a casa o Dice Theme Park, que era um Kickstarter que eu tinha feito, e de maneira que tive a olhar para ele, tive a tentar relembrar como é que aquilo se joga e pronto, e é isto. A minha barrigada para hoje. Sim, senhor. Olha, eu só tenho uma sobremesazita. Confesso que não joguei muito,
porque tinha aqui malta que também estava numa ótica de experimentar jogos, então e depois não estavam assim também com aquela motivação de jogar. Então pronto, meti-lhes o Ticket to Ride para a malta começar, e depois estivemos a jogar, porque a malta gostava desta cena da Disney, viu lá na coleção o Villainous, então não, isto deve ser espetacular. E eu, não, vamos jogar este. Ponto, pode ser. Acho que vocês não vai ser assim tão fácil quanto isso. Mas a malta gostou, curiosamente. Não consideraria como jogo de entrada, confesso. Para a malta que já tinha jogado só o Ticket to Ride. Mas pronto, a malta queria jogar personagens da Disney, andavam lá um bocado perdidos a ler as cartas e tudo, mas como se davam bem com o inglês, acho que não foi muito, muito difícil. E para mim é fixe porque ainda não joguei com todas as personagens, por isso fui experimentar mais uma. Estive a jogar com o do Sheriff of Nottingham, o Príncipe. Como é que é? João. Príncipe João, exatamente. Sim. Príncipe João. O Príncipe João. Por isso, pronto, foi mais uma personagem do Villainous. Estou quase a precisar de uma expansão, já quase que fiz todas. E foi isso, foi a minha sobremesa para vocês. Bem bom, exatamente. Malta, eu começo só por vos dizer aqui que este é o nosso último episódio da Season 1. Não sabia. Aposto que assustei alguns de vocês aí em casa, mas claro que nós não vamos a lado nenhum. Temos imensas ideias ainda e muito do vosso feedback e do vosso apoio que nos fez chegar aqui até ao fim de 61 episódios, aqui concluindo o que nós agora damos concluído mesmo, não é? A primeira temporada do DICE Podcast. Vamos preparar muito mais surpresas para vocês. Em agosto não vamos lançar nenhum episódio e voltamos em força em setembro. Vamos aproveitar o mês para preparar a Season 2 do DICE Podcast, mas fiquem atentos porque ainda vamos ter algumas surpresas para vocês, se calhar mais para o final do mês de agosto, que vocês não vão querer perder. Por isso, se ainda não estão no nosso grupo de WhatsApp ou se não seguem o Facebook da DICE Cultural, então é mesmo o momento para vocês fazerem, porque nós vamos anunciar essas novidades ao longo deste próximo mês e vocês vão querer mesmo participar. Sobre o episódio de hoje, como marca ao fim de uma temporada, tinha que ser um tópico em grande. Então, ora, vamos nós falar sobre snacks permitidos na mesa de jogo. O que é que esta malta aceita, no fundo, ou não aceita, que seja consumido enquanto se está a jogar jogos de tabuleiro, como fazemos para lidar com as mãos cheias de gordura e até mesmo que jogos é que aceitamos ou até que não aceitamos que venham à mesa com snacks em cima da mesa. Vai ser assim uma conversa de certeza com momentos muito divertidos, com umas histórias interessantes para partilhar aqui no DICE Podcast, como vocês já estão habituados, e vamos lá a esta conversa. Eu vou abrir a discussão de hoje com os perigos. Vamos começar, se calhar, pela parte mesmo do... O que é que são os perigos efetivos de ter assim perto da mesa no que diz respeito a snacks? Pronto. Há sempre aquele perigo... Eu vou abrir as hostilidades para ir com 2 ou 3 perigos, que é o perigo dos copos, porque é verídico. Uhum. Tudo o que é bebidas e a malta, pronto, e estamos aqui no verão, por isso calor, enquanto estamos a jogar jogos de tabuleiro, e os copos pousados ao lado da mesa... acontecem acidentes, não é? E acho que é um perigo grande. E depois outro perigo que eu vou abrir, que é os snacks com molho, que estão sempre de um dos lados da mesa, e depois há a pessoa que está do outro lado da mesa que decide ir fazer um dip lá do nacho ou qualquer coisa, e depois vem com o nacho a flutuar por cima do tabuleiro e tu está a olhar para aquilo e a pensar: não espirra, não respira. Isto vai correr tudo bem. Não sei, Bruno, estás a rir. O que é que tu achas assim desses? O que é que são os perigos para ti à volta da mesa neste? Tu para mim disseste o maior perigo, que são as bebidas. As bebidas, não é? Eu já fui muito mais comichoso com as gorduras e essas coisas, e vocês sabem que eu tenho quase tudo isso livres. O que não ajuda também é a gordura, mas pelo menos protege o que está lá dentro. Mas para mim as bebidas é um problema, porque por muitas livres que eu tenha, a água entra lá dentro. Caso vamos imaginar que uma garrafa ou um copo de repente fica tombado para o lado e tem lá coisas dentro, é que não funciona assim a física. Aquilo não fica lá dentro, aquilo depois vai para qualquer lado e acaba por ir por umas cartas ou um tabuleiro.
e não funciona muito bem com a água, porque fica ali tudo carcomido e não recuperamos a 100% a qualidade dos componentes. Claro. Eu lembro-me que houve uma altura que eu era um pouco mais exigente com os meus amigos que eu convidava, e eu sabia o que é que eles gostavam de beber. Também o sweet spot para mim é 3, portanto normalmente éramos só 3, e então imaginem vou dizer a marca porque acho que não há problema, Coca-Cola, vá, ou uma cola, vá. Comprava mesmo já em garrafa, aquelas de mais pequeninas. Porquê? Porque assim podes fechar com podes fechar com a rolha. Rolha? Não. Sim, é a tampinha, não é? Aquelas tampinhas de plástico. Sim. E eu ficava mais descansado. Agora já não. Agora o que me preocupa mais, sabem o que é? Este tem muita malta que gosta de coisas com gelo. E os copos depois começam a suar, digamos assim. É? E depois eles tiram os copos de um sítio para o outro e aquilo fica com ali uma mancha de água que demora a secar. E eu fico sempre ali meio nervoso. Será que uma carta vai cair ali? Vai passar por ali? Etc. Mas para mim são esses perigos. O resto, pronto. Acho que as pessoas que já me conhecem sabem que não... aquilo é para preservar, custou dinheiro e não vão estar ali todos besuntados, cheios de gordura a sujarem umas coisas. Mas sim, depende com quem é que jogamos, também há isso. Mas sim, tirando isso, consigo suportar muita coisa. Agora... Gostei do suspiro, gostei do suspiro e do agora no final. Foi o caminho. Eu vi aí um sentimento de qualquer coisa de pronto, vai ter de ser, não é? Pronto. É a experiência. A experiência ajuda muito. Uma pessoa depois começa a não ligar algumas coisas e deixa passar. Muito bom. Miguel, e para ti, como é que tu vês esta questão dos perigos? O que é que são para ti os perigos à volta dos snacks e da mesa, com o tabuleiro lá no meio e com as cartas? Olha, o Bruno já falou das bebidas. Eu, para mim, são, para além das bebidas, porque isso é uma coisa que é geral, mas eu ia pegar nas coisas mais gordurosas, tipo umas batatas fritas, tipo... Às vezes até são coisas que nós nem sequer nos apercebemos que ficamos com os dedos mais gordurosos, porque mesmo aquelas batatas fritas ou aqueles snacks de coisas fritas, tipo uns Cheetos ou uma coisa assim qualquer, e esses ainda são piores, porque esse não é gordura, porque esse pode mesmo ficar lá com um bocado de cor de laranja na sleeve ou na carta, não é? Porque pronto. E muitas vezes as pessoas nem sequer se apercebem, não é? Porque já há batatas fritas sem sal, sem gordura, com não sei quantos % menos de gordura, não sei o que mais, e as pessoas ficam um bocado mais descansadas porque, tá bem, isto não tem gordura nenhuma e tal, e não sei o quê. Se calhar se tirares uma não tem gordura nenhuma. Se tirares 5, 6, 10, 20, às tantas, os teus dedos normalmente, como é normal, ficam gordurosos e tu nem sequer te percebes. Depois pegas numa carta, pegas noutra e pronto. Aí acho que é preciso as pessoas terem também um bocadinho de cuidado para as cartas depois não ficarem mais... não é? É que de vez em quando não é só as cartas, não é? Quer dizer, as cartas acho que é o mais evidente, porque tu está mesmo na tua mão, não é? E tu vais pegar na carta, vais jogá-la, vais tirá-la, e até mesmo só aquela coisa de tu passares a mão, sei lá, para o deck e estás a puxar a carta de cima, tu arrastas aquilo, não é só uma carta, o polegar passou para aí por 5 ou 6 daquele lado. E drafting, com isso. Toda a gente fica. É como se tivesse andado a partilhar as batatas fritas com toda a gente. Tu andaste a partilhar a gordura com toda a gente. É gordura comunitária. Bora. Que nome! Muito bom. Mas é verdade. Por isso um gajo, são nesses momentos em que começou a ser com os Cheetos, toda a gente depois chegava, como agora a publicidade, não é? Eu por acaso vi essa publicidade em inglês a primeira vez, agora chegou cá a Portugal, lá com o gajo com a luz e depois até o gato tinha Cheetos, então é a mesma coisa. Ficou toda a gente com as mãozinhas amarelas e se for preciso nem comer Cheetos. É verdade. Eu acho que a gordura é a pior delas todas. Do ponto de vista de
de andar ali e nunca mais sair. A água é só um risco que está ali, a água, ou a Coca-Cola, ou o que for. É aquele perigo que está ali mesmo na iminência. Quando corre mal, corre muito mal. Mas pronto, pode ser que não corra. A gordura está lá, pronto, já vai andar ali a passear. Eu acho que é bem verdade. Se calhar são aqueles 3 grandes problemas. Mas depois também tu falaste nas batatas fritas e eu acho que há aquele sentimento e tu próprio até estavas a dizer isso dessa forma, que é aquelas batatas fritas que já são sem sal e sem gordura e parecem bem inofensivas e Sim. a realidade é que acabas sempre por ficar com as mãos meias gordurosas e nós todos sentimos isso. Sim, e nós todos sentimos isso. Depois é aquela coisa do se calhar tenho as mãos sujas e esse momento. Pronto, esse momento é o momento em que vamos limpar as mãos antes de mexer no tabuleiro, porque se estão sujas, se nós sentimos que está sujo, também não vamos pegar nos meeples naquele momento, não é? Nem nas cartas, nem andar a mexer em coisas no tabuleiro, porque não é com essa mão. Então, não. Ficam mais reluzentes, já viste? Isso vou dizer outra vez. Meu, vou dizer outra vez. Drafting. Tu recebes 10 cartas da pessoa do lado e tu pegas naquilo e tu ficas por cima. Epá, está assim um bocado está assim um bocado pó. Pronto. O gajo passa-te as cartas por baixo, tu agarras por cima e invertes e depois escolhes de cima e passas, estás a ver? Sim, perfeito. Assim, em vez de teres cartas gordurosas só na parte de baixo, tens em baixo e em cima, porque o outro pegou em baixo, depois tu pegaste em cima, também tens as mãos gordurosas, depois o outro desgraçado pega do lado esquerdo, depois o outro é só num canto e enfim. Fica uniforme. É tipo pintar a casa, não é? Quer dizer, tens que passar as mãos em todas as coisas, tem que ficar tudo pintadinho. Não, mas a sério, há esta ideia dos frutos secos e não sei o quê. Mas pega naqueles frutos secos, está bem no saquinho, é só meter a mão no saquinho, mas depois tem o sal e aquelas, ou são fritos ou qualquer coisa assim, e acaba por deixar sempre aquele sal por todo lado e tudo. Isso, há aí essa ideia desses snacks mais inocentes, porque não são. Há aquele perigo que eu disse, não é? Dos nachos com molho, não é? Isso é tipo. quase faz lembrar, tipo, soar aí o alarme, tipo. E o gajo fica logo, what? Nem pensar. Agora, as batatas fritas e tudo, um gajo até está mais ou menos. Seguro, mas na realidade não estamos assim tanto. Eu acho que essa gordura vai ficando e ao fim de algum tempo nós olhamos mesmo para as sleeves e estão todas peganhentas, até mesmo a baralhar já se sente isso, ou pegar nas cartas elas começam a rolar e nas cartas com sleeves começam a colar e uma pessoa pensa, se calhar não é assim tão seguro quanto isso. Pá, eu acho que sim, snacks mais seguros, não sei se vocês querem falar, nós falamos de batatas fritas, falamos destas coisas todas, o Bruno até já começou a abrir, então vou passar a palavra ao Bruno. Nas bebidas seguras, não é? Nas que têm rolhinhas, não é? As tampinhas ali para fechar, enroscar e está seguro. Olha, eu tenho copos, por acaso tenho até mesmo para ter aqui na secretária, quando estou a trabalhar, que dá para fechar, basicamente. Sim. Aqueles que até se usa para o chá e tudo. Eu até gosto de usar isso por várias razões, porque o computador é a mesma coisa. Virar em cima do computador para mim é tão grave como a nível profissional é o equivalente a virar em cima de um jogo de tabuleiro. Pronto, é só dramático. Não sei, Bruno, o que é que tu achas que são snacks seguros? Já partilhaste um, pelo menos, não é? Mas outras coisas. Snacks seguros, eu acho que existem poucos, mas há sempre coisas que nós podemos fazer para que eles se tornem seguros. Isto é aquilo que eu faço, porque em todas as game nights, pelo menos aqui em casa, tem que haver snacks. Isso é quase obrigatório. Vá. E então já experimentei muita coisa, desde bolachas, mas as bolachas não são muito populares aqui no grupo. A menos que tenham chocolate, mas se tiverem chocolate, mas eu quando digo caldo de chocolate não é aquele chocolate que quase não se sente, é aquele com recheio, portanto também pode ser perigoso. Até fica nos dedos, não é? Que o dinheiro fica... Eu tenho aqui cobertura, bolachas com que até chamam bolachas do demo, porque eles dizem sempre que não querem, mas quando começam a comer não param e vai o pacote inteiro. Parece que ganha vida própria.
Os filipinos e as coisas com cobertura, não é? Com o chocolate por fora, que tu metes os dedos no chocolate e fica... Okay. Exatamente, então com o calor depois começam a ficar mais derretidos, e aquilo depois também fica meio perigoso. Mas, por exemplo, o que eu faço, e é uma das coisas que quando nós temos assim um bocadinho mais tempo, quando já sabemos que vamos passar muitas horas, é chouriço assado. Morcela, essas coisas. Porque usas um garfo. Não, sabes o que é que eu uso? Palitos, muitos palitos. Eu quando compro palitos, não é porque quero as pessoas a palitar os dentes, mas compro já a pensar nisso, porque é uma das formas de não haver contacto entre os dedos e a comida. Claro que isso não dá para tudo, mas dá para estes enchidos. Boa estratégia. Não é? Isto, claro, isto vai com a experiência, não é? E mesmo com pão, se puseres ali já o pão cortadinho, já as migalhas também, que são um problema, mas evitas que se faça mais migalhas a cortar o pão, e metes lá o palito, metes aquilo em cima, e depois tens quase que ali um jeitinho de conseguir fazer ali uma dobra ao pão para enrolar no chouriço, e aquilo vai logo para a boca. Portanto, tens ali já um meio problema resolvido. Depois, eu não Custa tenho... até um bocado mais a preparar, mas pronto, mas percebo sim, o ponto. mas isso, como eu sou anfitrião e sou um excelente anfitrião, não é? É verdade, eu posso atestar que sim. Eu fico ali a cortar as coisinhas, a preparar, e uma das coisas que eu também faço é, por exemplo, se forem frutos secos, nós usamos muito os cajus aqui. Eles não gostam muito de amendoins, e os cajus, apesar de serem um bocadinho mais caros, eu também gosto muito, mas eu ponho logo em pequenos pratinhos ovais, que é, ou côncavos, que é para aquilo não cair, e escuso de andar ali a mexer dentro do pacote, e aí sim eu sinto que se fores ao pacote tu resvalas ali com os dedos naquela parte mais gordurosa, e pronto, não deixa de haver gordura, mas acaba também por ajudar um bocadinho. Isso são coisas que eu faço para proteger, para além daquelas bases para os copos, que eu nem sempre faço, mas quando me lembro faço isso. Por exemplo, o gelo, ter aquela tenaz, que é para não ir lá com os dedos, porque depois ficas com os dedos molhados. Então, se eles são seguros, não são. É uma forma de tu conseguires tornar a coisa um pouco mais segura. E prevenção, chamemos-lhe assim. Prevenção de snacks e afins, uma game night. Vamos fazer uma formação de prevenção. E é isto. De resto, não vejo assim quais é que são os mais seguros ou não, porque eu também não me preocupo com isso. E são quase sempre as mesmas coisas. Nós já chegámos à conclusão daquilo que gostamos, portanto, é sempre mais do mesmo. E pipocas, é verdade. Pipocas é uma daquelas coisas que eu tenho usado e que não cria muitos problemas. É verdade. Por acaso, essa também é uma das que também encaixo nas seguras. Miguel, queres comentar também? Como é que tu vês então para ti o que é? Consegue ser algo mais seguro, ou então que parece inofensivo, mas que afinal é um terror. Não sei. Epá, eu já falei de batatas fritas, já falei dos Cheetos, eu ia falar das pipocas, mas agora o Bruno roubou-me. Portanto, epá, pois assim de repente não estou a ver. Não, mas olha, mas gosto da estratégia dos palitos, porque dá para várias coisas. Dá para chouriço, morcela, por aí fora, mas também dá, por exemplo, para bocadinhos de queijo. Se for caso disso, funciona com queijo partido aos bocadinhos, não é? E não há aquela coisa da gordura do queijo e da pessoa estar aí picando à mão. Pois, epá, tirando isso assim, de repente não me estou a lembrar assim de muitos mais que sejam completamente inofensivos. Depois há o outro extremo de coisas tipo com molhos e afins, conforme tu estavas a dizer, mas mesmo para essas coisas, se calhar o que eu recomendava era, em vez de teres só um sítio com os molhos, teres dois, tipo em cada ponta da mesa, e pronto, e assim a malta vai-se servindo. Sobrevoa. Exato, assim não há o sobrevoar do tabuleiro, e mesmo que a malta quisesse sobrevoar o tabuleiro, depois alguém ia dizer, epá, tu não vais fazer isso, pai não. Tu não vais fazer o que estás a pensar. Pensa na tua vida. Pronto, tu pensa bem, vê lá, pronto. E depois evitava a pessoa ter que se levantar e ir à outra ponta da mesa. Pronto. Assim, olha, se tiveres a coisa dividida dos dois lados da mesa, pelo menos já ajuda. Pá, eu concordo, percebo. Eu tento
usar, por exemplo, aqui em casa uma das coisas, mas tem sempre o problema das migalhas, mas uma das coisas que acontece muito, a minha namorada gosta de fazer bolos, cake design e tudo mais, e o que é que ela faz, muitas vezes, nas sessões de jogos? Um bolo. O bolo tem duas, há sempre aquela coisa do, ok, vou comer aquilo com as mãos, mas depois podes pôr, tem lá os pratos ao lado, e a malta tipicamente pega num garfo e come com o prato e com o garfo. Ao fazer isso, controla bué o número de migalhas, não toca no bolo com os dedos, porque vai usar ali o garfo, e no final pôs ali o pratinho outra vez de lado e tipicamente nem tocou na mesa. E com isto eu fico também algo mais contente, porque as migalhas ficaram longe da mesa, os dedos ficaram longe do bolo. E pronto, no limite posso ter que ter lá mais alguns pratos para a malta depois ir rodando e não há problema, depois a máquina lava mais uns pratos e está-se bem. Os bolos funcionam bem, tem lá a faquinha, os garfinhos e a malta corta e pronto, como normalmente se tiver um prato ou um guardanapo a malta depois vai usar o prato, a não ser que não vou sujar o prato, não tem problema, a máquina lava, não tem problema, a máquina lava, pega, eu corto-te. E a coisa fica assim sempre mais controlada. Depois tenho sempre as tostas. Por acaso não falamos muito disso. Aquelas há sempre. Pronto, faz bué de migalhas, é verdade. Mas é tão bom. Sim, tostinhas já vêm prontas. Ou então, muitas vezes, e já fiz algo, já não faço há algum tempo com isto, mas ter sandes já feitas. Dos fatias de pão e qualquer coisa, tipo um bocado de queijo ou qualquer coisa assim, já vem cortada, tu só pegas naquilo, estás a pegar pelo pão, comes aquilo e normalmente não te fica nada, não tem gordura, não tem manteigas, não tem nada e aproveita sempre para pronto, ficas satisfeito e não tens aqui o problema das gorduras. Eu tendi muito para não ter as batatas fritas e essas coisas todas, porque isso, não havia solução para aquilo, não há mesmo solução para aquilo. Tu vais ficar com as mãos todas gordurosas e no início ainda andei a tentar resolver esse problema, depois desisti de resolver esse problema e passei a usar outros snacks que não têm gordura, basicamente, e que a malta consegue comer. A estratégia dos pratos ajuda imenso até mesmo para teres outras coisas, sei lá, queres fazer uma salada de fruta ou qualquer coisa, e a malta aí até fica um bocado consciente, porque afasta-se da mesa, estás a perceber, está a comer, pousa o prato para jogar, volta a pegar no prato e está sempre distante da mesa e acaba por ser uma forma, porque quando estás com as coisas com o guardanapo já não tens o mesmo cuidado, eu acho. Com o prato tens aquela consciência de que precisas do jeito para estar a comer, então não sobrevoas a mesa com o prato, até porque não dá jeito, é moeda grande. Então afastas-te para estar mais à vontade e isso também ajuda muito. Foi assim mais ou menos assim uma estratégia, estamos a falar de algumas estratégias para mitigar. O próprio Miguel estava a falar dos dips, não é? Dos molhos ficarem em cada lado. Eu vou só acrescentar também esse que é, quando eu tenho muita coisa assim mais perigosa e eu tenho sorte de ter uma mesa comprida, conseguimos estar a jogar numa parte da mesa e a comer na outra parte da mesa. Então tens coisas para comer de um lado da mesa e o jogo está a acontecer do outro. Por isso, se queres comer, levantas-te e vais àquele lado, comes, estás a ver o jogo na mesma um bocadinho mais ao longe, chega à tua vez, pousas as coisas, voltas para o teu lugar. É anti-preguiça. Eu percebo, mas olha que não é assim tão mal, porque a malta tipicamente levanta-se para ir beber, tipo, onde é que está os sumos e tudo? Do outro lado da mesa. Por isso, vais-te levantar e vais àquele lado da mesa, e o copo fica do outro lado da mesa. Isso é giro quando estás a jogar Dinosaur Island, não é? Porque assim faz como parte, assim faz tu já parte da tinhas jogada, exato, assim como assim tu já tinhas que te levantar para ir ao outro lado da mesa, porque assim como assim tu não chegavas lá e olha, e já que lá estás, pegas num pratinho e tal, pegas em qualquer coisa, vais comendo. Se calhar é o jogo ideal. Depois tens fome e dizes, olha, vamos lá que eu quero ir comer, pessoal. Quero chegar à próxima fase que preciso de ir comer. Mas olha, tu agora estavas a falar na salada de fruta e isso por acaso fez-me lembrar aqui uma situação que é,
porque nós só comemos é porcaria. Não vamos aqui, não vou estar aqui. É saudável? Esquece. Nada de saudável. E então, cada vez que eu ponho aqui coisas muito calóricas, que é o normal, há sempre um palhacinho que diz qualquer coisa como: epá, só nos queres é engordar. Não diz assim desta forma, mas vamos fingir que é desta forma que ele diz. E depois diz qualquer coisa: porquê é que não pões aqui umas mini cenouras? Epá, é mais saudável. Também é bom, assim. também já. Epá, espetacular. olha. Sabes o que é que eu fiz na Carrot Game sticks. Night seguir? Pus lá. Sabes quantas pessoas comeram? 0. Ficou. Portanto... Mas ele veio? Mas esse teu colega veio? Não, foram as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. É só aquela coisa do falar por falar, porque eu ouvi, porque sou um anfitrião que ouve, deixei ali as cenourinhas, mas as cenourinhas ficaram todas. Portanto, isso é outra. Se calhar a cena dos perigos, não, se for perigo para a saúde, corre bem. Se for uma coisa mais saudável, pá, come em casa. Mas eu por acaso também já pus carrot sticks. É fixe. Mas só que eu costumo fazer com um bocadinho de humus e por isso fica do outro lado da mesa. Pronto. Lá está o molhinho. Estás a ver? Pois é. Vai para o outro lado da mesa. Mas aqui não correu bem. Aqui tem que ser mesmo coisas para estragar a saúde toda. Senão ninguém come. Muito bom. Mas e a nível das sleeves? Bruno, vou-te perguntar. Tu disseste que não proteges muito da água e tudo, mas e que tu, como slivas os jogos, já sentes que está assim um bocadinho, pelo menos não ficaste tão, como é que tu disseste? Já não lembro como é que tu disseste. Disseste que com o tempo passou e tu já não ficas tão obcecado com a coisa. Já não. Mas é por causa das sleeves? E se não tivesse sleeves sentias que já não havia hipótese? As sleeves ajudam, porque o mais importante é, se eu um dia quiser vender, eu saber que aquilo que está lá dentro está em boas condições, apesar de eu normalmente vender com sleeves. E porque eu sou maníaco das sleeves também, mas as sleeves ajudam. Mas eu, como jogo quase sempre com as mesmas pessoas, e as pessoas sabem, sobretudo porque no início eu era mais também maníaco com estas coisas de tem cuidado, usa o guardanapo, e pá, isso é uma pessoa chata quando está sempre a dizer isto e nem se sentem à vontade se eu estou sempre a chamar a atenção. Mas neste momento eles já sabem, não é? Também eles, como sabem que isto custa dinheiro e que eu sou a única pessoa que compra jogos aqui no grupo, é um bocadinho de respeito, de bom senso, de perceber que uma mão toda desuntada de gordura não pode ir diretamente a uma carta, seja com sleeve ou sem sleeve. Por isso é que eu tenho aqui guardanapos para as pessoas usarem e também não uso muitas coisas gordurosas. Mas sim, de vez em quando eles trazem coisas, vêm com sacos cheios, Pringles, aquelas coisas de ketchup, aquelas batatas fritas, Cheetos e essas coisas todas. Tudo muito bom, mas não se esqueçam que está ali os guardanapos e é para usar a cada turno, porque senão é como tu dizes, depois aquilo cola, não é? Cola e fica, é nojento, não é só a parte de não ser muito prática, é uma coisa nojenta. Mas Olha, as pessoas aqui sabem como é que devem tratar as coisas, não tenho essa preocupação neste momento. Sim, senhor. Então, Mas atenção, eu quando fui de férias... Mas porque tens livros. Talvez, nem sei se é por isso, mas como já há muito tempo tenho este hábito, se calhar isso ajudou. Mas eu, por exemplo, quando fui de férias e fui com as miúdas do basquete, eu estava sempre ali a tentar perceber se era preciso estar em cima delas, porque às vezes elas jogavam sozinhas, não é? Às tantas ganham autonomia. Mas mesmo assim deu para provar que eu estou muito mais tranquilo nesse aspecto, porque eu não tive de estar sempre a chamar a atenção e elas também perceberam que têm que ter algum cuidado. O que mais me preocupava nem era bem aquilo que comiam enquanto jogavam, era se dobravam as cartas enquanto pensavam, etc. Porque isso aí não é um hábito que elas têm. E elas acham que aquilo é maleável. É até certo ponto. Mas não, olha, para te dizer, estou muito mais tranquilo. Não sei se a experiência me ajudou. Acho que é maturidade. Estou muito mais maduro nesse aspecto. Desde que não me estraguem o jogo, depois há a solução. Nem que vá lá com um pano e eu limpo o sleeve. Mas isso não acontece, isso nunca aconteceu. Portanto, sim senhor. Tudo bem da minha parte. Opa, olha, eu vou-te ser sincero. A parte das sleeves, sinto sim que criam. É como as luvas na restauração. Cria-te um falso sentido de segurança. Que na realidade uma sleeve toda gordurosa para mim é igual a uma carta toda gordurosa e que é igualmente chato de limpar e tudo, simplesmente se calhar não é tão permanente e daí não sei, porque a sleeve para limpares mesmo gordura do plástico, não vais meter ali aquilo
com o desengordurante, por isso, por mais que tu depois passes o papel, o pano, não é? E fica sempre lá qualquer coisa. Só Marco, é mais fácil tu substituires uma sleeve do que uma carta. É isso que eu estou a dizer. É o que eu digo, Se é o falso sentido de segurança. Se a sleeve estiver gordurosa, tu no limite tiras a cartinha para fora, mandas a sleeve para o lixo e pões lá outra. Pronto, é o que eu digo. É um falso sentido de segurança como as luvas na restauração, que é a mesma luva o dia todo, se calhar não é bem a mesma coisa. Aquilo, mesmo que depois não lavas a luva, não é? Mas é um bocado a pensar isso. E depois também tem aqueles momentos que por acaso ninguém falou, que é, eu tenho as mãos gordurosas e vou jogar, então decido fazer aquele limpar os dedos. Nossa senhora, que visão. Nunca vi a fazer isso. E depois vou lá com as mãos. Porque tinha as mãos gordurosas, senti que tinha as mãos gordurosas, então agora tenho as mãos com saliva. Isso é mau em todos os aspectos e mais alguns. Eu prefiro as minhas sleeves com gordura, se faz favor. E foi assim que o amigo do Marco apanhou Covid. Não, mas esse a pessoa pensa, pronto, não é? Quer dizer, já não tem gordura. Não é bem esse o objetivo. Estamos perto, na direção certa, mais ou menos, mas bem longe ainda do alvo. Eu acho que... Não, mas acontece, tu tens razão. Sim. De vez em quando existem uns caramelos que, meu Deus, e só o barulho. Vocês não conseguem, nós devíamos ter mesmo vídeo neste podcast, para vocês verem a cara do Miguel, que o Miguel ainda está sensibilizado. Deixem estar, não. Eu prefiro uma carta gordurosa ou uma carta babada, se faz favor. Mas e outra coisa que por acaso vocês ainda ninguém falou, mas também por acaso para quem me conhece, eu gosto muito de cerveja e gosto muito de vinho, e por acaso os copos de vinho são sempre um problema, mas eu gosto de vinho e sabe-me bem de vez em quando estarmos a jogar. Nós sabemos até a ler regras. Até, por acaso é verdade, agora que estás a falar disso. Sobre isso. Exatamente. Já não me lembrava dessa. É verdade. É verdade. E sabe bem, mas confesso que copos de vinho tinto, que ainda mais são aqueles que ainda ficam mais largos, são efetivamente, e com aquele pezinho fininho que faz com que aquilo fique bué da bem equilibrado quando leva um tiltzinho. São um perigo do caraças, meu. E já me aconteceu de dar assim um toquezinho e pensar, oh meu Deus, e nem sequer estava assim muito perto da mesa, não é? Do tabuleiro. E eu pensar, oh meu Deus, e por isso acabo sempre por ter o copo de vinho longe e pronto, levanto-me para ir beber, mas e é pena porque aquilo até é uma coisa que combina bem, vinho e jogos de tabuleiro, acho que, e cerveja também, na minha opinião, mas vinhos e jogos de tabuleiro acho que combina muito bem. E por acaso ainda não tínhamos falado dos copos de balão. Certo, eu da minha parte, como não bebo álcool e a maioria dos meus amigos que vêm aqui também não têm esse hábito, nós não temos esse problema, mas conheço muita gente que gosta de beber a sua cerveja e o seu copo de vinho, e às vezes até tenho aqui umas cervejas, não bebe ninguém em casa, mas é mesmo para esse efeito. Mas sim, eu percebo o que estás a dizer, e isso até me fez pensar numa coisa que até pode ser, se calhar, um tema para um episódio na segunda season, que são as mesas próprias para jogos de tabuleiro, não é? Exatamente. Porque essas aí já vêm preparadas para tu colocares o recipiente, vamos lhe chamar assim, da bebida. Há umas que até tem mesmo, eu adorava ter. Para copo de vinho, que até tem aquela formazinha redonda que só tem aquele cortezinho pequenino para encaixar o pé e fica mesmo a agarrar no balão, que não dá maneira nenhuma de tu dares o encontrão e aquilo cair. É espetacular. Exatamente. Isso acho muito, muito bem. Eu adorava ter uma coisa dessas mesmo, não bebendo vinho, mas gostava de ter para pôr a minha lata de Coca-Cola. Não, mas também tens para os copos normais, que é aquele coisinho redondo, fica lá o copo enfiado, mesmo que leve uma traulitada que não cai, não é? Mas isso dá jeito, não é? Dá jeito porque tu podes ter as mãos a mexer na horizontal e não tens o risco de derrubar alguma coisa. Exatamente.
É sim, senhor. Mas é um bom ponto, por acaso, também para falar, que é podemos tornar a mesa mais segura para tudo isto. É um bom aspecto também de melhoria. E depois estava-me também a lembrar que, pronto, no fundo, muito do nosso... Os anticorpos, vou chamar assim, que nós estamos aqui a pôr em cima da mesa por causa dos jogos e da gordura e tudo mais, está muito ligado às cartas. Mas é verdade, a primeira imagem que nós temos é aquela interação com as cartas, nem pensamos tanto nos componentes. Mas para quem tem, e o César neste momento se calhar está a ouvir isto e está a pensar, e tal, esta malta está-se a esquecer das minis pintadas. Porque quem tem as miniaturas todas pintadas e tudo, a gordura, aquilo é para borratar aquilo tudo, é uma coisa surreal. Por isso, ainda há um perigo maior nesses momentos. O que é que vocês acham? Miniaturas e comida? Sim, eu não tenho muitos jogos com miniaturas e percebo que seja realmente um perigo. Mas tu agora estavas a falar de outras coisas sem ser cartas. Sabes que a minha maior preocupação, estou a pensar agora, nem é bem as cartas, porque lá está, as cartas estão slivadas. Eu tenho aquilo minimamente protegido. Está agora a pensar, por exemplo, o meu jogo preferido, sabemos nós, o melhor jogo de sempre, não é? Ark Nova. Os player boards, basta cair ali qualquer coisa líquida. Papel. Aquilo é papel. Yeah. E muitos Aquilo jogos é cartão, são assim. Aquilo é cartolina. Yeah. Pronto, e agora está a pensar nisso. E se calhar uma carta, não sei, se calhar é muito mais fácil de substituir do que um player board, porque é uma coisa que tu precisas de todos os jogos ter ali à tua frente, e se calhar há cartas que tu nem precisas, porque tens, lá está, o Ark Nova tens 400 cartas, se eu puser uma de fora vocês nem notam, não é? E o player board tu vais precisar dele. Está agora a pensar nisso. E mesmo que sejam um bocadinho mais grossos, líquido ali deforma o papel ou o cartão. Yeah. Portanto, não são só mesmo as cartas, está aqui a pensar. Se calhar o tabuleiro principal ou o pessoal também são muito, muito importantes para mim nesse aspecto. Miniaturas, já sabes, a tua pergunta era sobre miniaturas, desculpa, agora falei, porque miniaturas tenho poucas. Já estou a imaginar o Bruno neste momento está a pensar, ora bem, se eu pegar aquele que me fazia para encadernar os livros quando era miúdo e passar isso, eu acho que já é mais seguro outra vez. Estou a imaginar isto. Slivar um player board. Slivar o player board. Slivar um player board. Não é slivar, mas é aquele laminar, não é? Como se faz pós Roll and Writes e não sei o quê. Imagina que de repente começavam a vender sleeves desse tamanho, de um player board do Ark Nova. Eu sou o menino para comprar. Claro, eu sou louco. Mas isso está fora de questão, porque isso eu sei que tu ias lá comprar. Tu se não fosse o primeiro da fila, estavas em segundo ou terceiro, porque havia um ou dois que também estavam ali a dizer: também vieste às 8 da manhã, não é? Pois. Vocês só viram aqui primeiro. Daqui a um ano, se calhar, começam a vender aí sleeves para player boards. Fomos nós. Muito bom, muito bom. Não, é assim, há alguns, já comecei a ver, principalmente roll and writes e coisas assim, que depois tem aquela versão plastificada para poder escrever e limpar. Por isso, já se começa a ver algumas coisas, player board todo assim para tu escrever. Estou-me a lembrar dos player boards do Jonathan Mariucci, do Explorer. Do Explorer. Aquilo é tudo plastificado para poder escrever e tudo. Se cair um bocado de água ali não vais reparar. Mas se aquilo ensopar, possivelmente, aquilo tem cartão no meio, por isso se ensopar, ensopa. Mas se for assim umas gotitas, nem reparas porque aquilo está tudo plastificado. Por isso já que se começa a ver alguns jogos assim. E havia malta que tinha esse hábito de plastificar algumas destas, sei lá, os papéis dos pontos, daqueles que tu vais rasgando e descartando, plastificavam escreviam por cima, depois limpavam e aquilo durava muito mais tempo. Por isso também há esses cuidados e pronto, essas coisas assim um bocadinho mais descartáveis. Por exemplo, preocupavas-te a jogar um roll and write que seja mais descartável, por exemplo, não é? Em que o player board, a caneta e tudo, está tudo ali em cima da mesa e aquilo basicamente é tudo descartável. Preocupavas-te tanto com a comida nesses casos? Não sei, Miguel, por exemplo, passando a palavra a ti. Não, isso para mim era na boa, quer dizer, é só mais uma folha de papel no fundo, não é? Yep. Mesmo plastificado,
Ok, Punch não and se perde Clever, assim por tanto, exemplo, não é? Quer dizer, também limpas a seguir e tranquilo. Não acho que seja por aí. Eu acho que o problema põe-se realmente quando são coisas únicas, não é? Quando são player boards únicos, quando são cartas que são únicas. Tudo bem, no caso do Ark Nova, se houver 3 que levem com água por cima, também não é por aí, não é? Porque, enfim... Mas são únicas. enfim, Eu acho que não há duas cartas sei. iguais no Ark Nova. Certo. Não Sim, há, não. mas ninguém repara. Não. Quer dizer... enfim, bom, vá. Não vou por aí... mas lá está. Mas depois tu conseguias vender o Ark Nova... Se o fosses vender, não vais, mas pronto. Mas se o fosses vender, depois vendias sem essas 3 cartas. Também não vendias, não é? Não, pois, quem é que vai saber? Não posso ser assim. Não posso ser assim. Não, por favor. Tens A ali pessoa a 400 quem tu cartas, estão ali vendes... 397. A pessoa a quem tu vendes, obviamente, a primeira coisa que vai fazer é contar as cartas todas à tua frente. Exatamente. E eu tenho ali um quarto E de hora vê à se não estão espera. repetidas. Exato. E vê se não estão repetidas. E ver se não estão repetidas e se não estão Eu em já- branco e tal. Sim. Eu já vi o panda, o panda aqui, este panda não sei que é siberiano, já apareceu. Isto está aqui repetido. Não, deixa-me voltar a contar. Não. Afinal não. Espera lá. 150 eu ia em quantas? Vou 1, ter que 2, contar 3, numeradas. 4, 5. Mas estão numeradas, por isso as cartas são É bem, numeradas, tá. dá para saber que falta ali um número. Não, mas É. agora a sério, eu acho que é muito curioso que nós realmente preocupamos muito com as cartas, mas depois há outros componentes que também são muito Sim, importantes. sim. O Bruno estava a falar bem dos player boards. Depois há componentes que não nos interessam quase nada, tipo pegares nos dados e rolei os dados, se um bocadinho com mais gordura ou menos gordura nas mãos ou não sei o quê. É um bocado desconfortável se aquilo for os cubos, por Cubos, a exemplo. mesma coisa. Também acho Ninguém que é se chateia tranquilo. muito, não é? Acho que ninguém se chateia muito com isso. Sim. É curioso que temos ali vários níveis de permissibilidade, vamos dizer assim. Certo. Somos mais permeáveis ou menos permeáveis à manipulação com gorduras ou com dedos menos limpos com os componentes de jogo. E é curioso, porque para todos os efeitos, a gordura nos cubos também se começa a notar ao fim de algum tempo. Não é inócuo, não é? Até porque os cubos são pintados e a madeira absorve, ainda por cima. Até se calhar absorve Tokens mais de depressa moedas, não é? Tokens de moedas, boa ideia, sim. Que é daquelas coisas também que passa por toda a gente, não é? Porque, enfim... É verdade. E ninguém olha duas vezes, por isso é curioso que nós temos esta coisa dos snacks e da forma como dos jogos, até alguns jogos estou a imaginar o Bruno a meter o Ark Nova em cima da mesa e alguém ali com as mãos cheias de gordura a andar a mexer nas coisas e o Bruno Uma chapada. antes de jogar levava uma coronhada antes, pum, anda lá, estou a ver. Mas olha que eu sinto que os componentes, sejam de plástico ou madeira, são mais facilmente reparáveis nesse aspecto. Não é? Tu limpas e a coisa fica quase 100% como estava antes. Enquanto com uma carta acho que é um pouco mais complicado. Dependendo da textura da carta ou a gramagem, porque aquilo depois fica, não é? A sujidade não se... E como é que tu vais limpar uma carta? Uma coisa que fique lá mesmo bem presa ali. Mesmo na carta e não na sleeve. Vais usar um líquido. Se usas um líquido estás a estragar mais. Portanto, não sei, se calhar a preocupação também está um pouco por aí. São coisas que mais facilmente são danificáveis. Ok, não sei. aceito. Isto mas então, é um bitite. última dica, assim, antes de avançarmos para a nossa rúbrica, que é se não gostamos tanto da questão das cartas, por exemplo, as cartas passam imenso tempo nas nossas mãos. E, by the way, as nossas mãos naturalmente deixam de dadas e têm gordura independentemente de estamos a comer Sim. batatas fritas ou cheetos ou o que for. Vai ficar. E há pessoas que até suam bastante das mãos e com o calor todos nós transpiramos. Certo. E isso tudo está lá, ok? Não é gordura, mas nas nossas mãos tem sempre assim uma dose de gordura. Por isso, e elas passam imenso tempo na mão, a não ser que estejamos a jogar um
um draft game, fazer rondas de draft, aí aquelas cartas em particular não passam assim tanto tempo na nossa mão, estão sempre a rodar. Mas caso contrário, temos a mão, estamos ali a pensar e roda cartas e não sei o quê, sempre na mão, sempre na mão. Uma das formas também de diminuirmos esse atrito, vamos dizer assim, da sujidade e da gordura nas cartas, são aqueles card holders, não é? Vamos pegar, pomos um card holderzito, e agora eu estou a comer, e depois estou ali a pensar e não estou com as mãos sujas a mexer tanto na carta. A carta tem um número de interações muito mais baixo, até mesmo que eu não tenha a mão suja. Só mesmo pela conservação das cartas. E não se vê assim tanta malta a usar card holders como mitigação deste risco e de aumentar a longevidade dos jogos. Não sei, Bruno, eu sei que eu imprimi por acaso uns card holders para ti, mas vou passar primeiro ao Miguel. O que é que tu achas da ideia dos card holders? Olha, tu realmente imprimiste uns card holders para o Bruno. O Bruno, eu quando estive a jogar Ark Nova com ele disse-me: epá, olha, depois se quiseres põe aqui as cartas e não sei o quê. E epá, eu não usei, porque aquilo não me dava jeitinho nenhum. Estavam bem feitos, estavam muito bem impressos, e senhor, aquilo estava espetacular. Mas a mim não me deu assim tanto jeito. Pode ser falta de hábito, porque, como toda a gente sabe, imprimir aquilo ou mandar fazer aquilo é mais caro para uma editora do que não ter, não é? Certo, claro. Não é? Aquilo vir na caixa é diferente do que não estar, e provavelmente por causa disso é que a maior parte dos jogos, especialmente os jogos com cartas, não trazem. E pronto. Assim mesmo dá jeito. Dice Towers, não é? Para lançar dados. Também é um sim, problema. sim. Lançar dados é sempre aquele stress de lançar para cima do tabuleiro, vai mexendo nos componentes. Lançar no canto da mesa, cai abaixo da mesa. E pronto, depois tens as Dice Towers que tu deixas cair e ele rola fechado, não é? Fica lá os dados. Certo, mas que continua a ser um pormenor ali no meio. É verdade. Portanto, os card holders é mais ou menos a mesma coisa, ou pelo menos é assim que eu vejo, que é, pá, sim, é um pormenor. Não precisam de lá estar, podem ajudar, mas aí também é preciso ter atenção ao formato do card holder, porque se tiveres um em que caibam 3 ou 4 cartas, se tu tiveres que lá pôr 6 ou 7 cartas, é diferente. Usar 2. Não é? Depois, usar 2. Exato, já vais ter que usar 2, já tens mais complexidade aí no meio, já tens, pronto. Vou voltar aos jogos de drafting. E depois como é que fazes o drafting? Tu passas o card holder para a pessoa do lado pelo meio do tabuleiro e depois vais bater em outros componentes que depois caem a um marcador de pontuação que tu tinhas quantos pontos? Já não sei. Porquê? Porque aquilo bateu alguns e depois... pronto. Não, acho que em drafting não dá jeito. Esse não. Lá está. Card holders em drafting não é hipótese. Lá está. Podia funcionar. Passavas todo o card holder, não é? Com as cartas todas. Olha, mas ele ficava logo depois... a ver. Hã? Ele ficava logo a ver o que é que vem aí. Também não parece... Não sei se funcionava também. Bom. Aquela coisa de passar as cartas voltadas para baixo e toda a gente ver ao mesmo tempo. Acho que também pode ajudar. Sim, é mais gira. Bruno, contraponto. Card holders como salvação. Sabes que salva? Sabes que vou fazer o contraponto, sim. A mim não jeitasse do caraças, porque desde que comecei a usar aquilo, uso sempre que posso. Não é em todos os jogos, porque agora demos um exemplo de um jogo em que não se aplica a praticabilidade do card holder, mas dá para duas coisas. Deste agora o exemplo da segurança, não é? Não estarmos sempre a mexer nas cartas, mas é também uma coisa que nos permite estar... Ok, tu podes estar com as cartas na mão e não estás com atenção àquilo que estás a fazer com a tua mão, mas eu sinto que estou mais focado noutras coisas se eu não estiver com as cartas na mão. Sei que estão ali seguras, quando me apetece vir a cara para ali. É uma questão de organização. E o pessoal que joga comigo também já se habituou. Então, é o que o Miguel disse. Não sei se é para toda a gente, mas se calhar é uma questão de hábito. Mas a mim dá um jeitaço. Desde que comecei a usar, não deixei mais de o fazer. E serve os dois propósitos. Obrigado, Marco. Foi ele que nos imprimiu. Próprios para ti. Esse até modelei, até fui eu que os modelei, ficou giro. Eu acho que é uma maneira interessante de
mitigar o problema das cartas na mão. E fica aqui a ideia, não é? Que as nossas mãos, mesmo quando não andam metidas dentro do saco das batatas fritas, vão deixar lá algumas marcas nas cartas. Por isso, malta, olha, pensem nos cardholders, eles são vossos amigos. Muito bem, vamos avançar então para a nossa rubrica, bora lá. Cá estamos, malta, para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. O momento final dos nossos episódios, onde cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao episódio 2. Hoje vamos falar sobre 3 jogos que estão muito ligados então ao tópico de snacks permitidos na mesa de jogo, como temos estado a falar. Por isso, Bruno, passando a palavra para ti, que jogo trazes tu para a nossa rubrica de hoje? Isto hoje foi só comida, meu, neste momento. Oh, Marco, tu és tramado. Tu dizeres que o jogo que vamos trazer é relacionado com o tema. Eu vou ser sincero. É a nossa rubrica. Eu vou tentar forçar um pouco a coisa. O jogo que eu trago hoje é um jogo que vocês podem estar a jogar enquanto estão a comer qualquer coisa. Como milhares de jogos que podem utilizar. Porque o jogo que eu trouxe eu não sabia o que trazer, porque o tema não me estava a suscitar assim um nome claro para trazer para a rubrica. Então trouxe o jogo que eu joguei mais recentemente, que é o Xanadu. O Xanadu é um jogo de 2012. Criado pelo Javier Velázquez, acho que é um espanhol, e foi publicado pela Queened Games. Penso que o jogo dá até 5 jogadores, se não me engano, e são partidas de meia hora. É um jogo rápido, é um jogo de cartas. O tema sente-se muito pouco, mas é o que é. Existe um imperador chinês que quer construir um palácio de verão e nós somos arquitetos, estamos ali a construir edifícios para agradar ao imperador, mas depois estamos a vendê-los, portanto não faço ideia bem o que é que se está a passar ali, mas o jogo tem esse tema. Mas é um jogo muito giro, um pouco esotérico, um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a ver em jogos de cartas, e as cartas, antes disso, tem ilustrações muito engraçadas, muito evocativas daquela época no Japão, que estamos a falar de 1200 por aí, e nessa parte acho que eles tiveram muito bem. Mas temos um edifício qualquer que necessita de recursos, e nós para o construir temos que gastar recursos. Que recursos é que nós gastamos? Podem ser nossos e podem ser dos adversários. As cartas que nós jogamos na mesa, que são os edifícios construídos, têm do lado esquerdo da carta os recursos que permitem a qualquer jogador utilizar para construir outras coisas, e do lado direito o valor de venda dessa carta. Depois de construída, nós vamos tentar vendê-la. Vamos imaginar que o primeiro patamar dá um pingo de água, é um recurso, e vendes a 2 euros. Não sei qual é que é o valor, a moeda que eles utilizam no jogo. Mas no patamar de cima já vai dar um pingo de água e, uma pedra. E já vai vender a 3 euros. E a seguir já vai esses 2 recursos e mais qualquer coisa. No recurso vai uma madeira, mas já vendes a 1 euro. Isto significa o quê? Que eu, quando não for o jogador principal, os outros jogadores vão colocar cartas em cima do primeiro patamar, vão tapar, quer dizer que eu já não vou poder vender a 2 euros. O segundo jogador utiliza um dos recursos da minha carta e já me vai tapar vai-me tapar o patamar seguinte, que era de 3 euros. Quando chegar à minha vez eu quiser vender a carta, já só consigo vender a 1 euro. Ou seja, conseguimos manipular a venda das cartas, tanto as nossas como as dos adversários, dependendo dos recursos que estamos a usar, e é engraçado porque nós precisamos dos recursos para construir as nossas cartas. Às vezes não é só para lixar, às vezes precisamos mesmo daquele recurso. Mas às vezes, espera lá, eu posso usar o meu recurso, que está aqui na minha carta, mas tu também tens esse recurso. Mas assim eu vou fazer com que a tua carta, em vez de venderes a 12, que é muito dinheiro, vendes a 6. E isso torna o jogo um bocadinho mais... O jogo é super interativo, mas um bocadinho mauzinho nesse sentido. Mas aí depois vamos estar todos à batatada, cada um a usar os recursos uns dos outros e a tentar fazer com que as cartas sejam vendidas ao menor valor possível. E depois ganha quem tiver mais dinheiro no final do jogo. Portanto, andamos a vender para ganhar dinheiro, que são pontos de vitória. É um jogo bastante interessante, que eu já estava curioso há algum tempo, estava na minha wishlist para aí, que é há 3 anos, e porque também era da Queened Games, não fazia parte daquela coleção que eu fazia, mas era um daqueles jogos que eu já tinha na minha wishlist, e comprei-o agora em segunda mão, tinha aí um bom preço, e é um daqueles jogos que nós podemos estar a jogar enquanto estamos a comer. Estamos a comer aqui uns snacks e a beber uns refrigerantes com tampa e essas coisas todas, porque são cartas e se tomba é um problema.
e como está em um formato diferente, não estão celibadas. É dos poucos jogos que não estão celibados. Existe também essa. Olha, se calhar foi por causa disso que eu escolhi este jogo. Agora é que eu estou a pensar. Eu gosto o Bruno hoje está on fire. Isto a fazer a rúbrica enquanto está a dizer, é espetáculo. Tu ao menos, é assim, on the go. Muito bom, muito bom. Sim, senhor Bruno. Começaste com um desafio, não é? Conseguiste concluir ainda a raspar o sucesso. Muito bem, muito bem. Pronto, foi a minha capacidade de improvisação aqui. Rolaste uma iniciativa baixa, mas lá não sabes como conseguiste safar. Miguel, força. Que jogo trazes tu para a nossa rubrica de hoje? Olha, então, o episódio de hoje chama-se Snacks Permitidos na Mesa de Jogo, mas eu assumi que o que fazia sentido era trazer um jogo sobre comida. Porque pronto, não é? Já temos pouca fome neste momento, não é? Nossos ouvidos neste momento já estão. Claro, malta, eu espero que vocês estejam tipo a fazer o almoço ou qualquer coisa, ou o jantar ou qualquer coisa do género, porque caso contrário vai haver uma corrida a snacks logo a seguir, ou enquanto vocês estão a ouvir o episódio, né? Se estiverem no carro, pronto, agora vou para casa ou vou para o trabalho ou qualquer coisa, mas primeiro eu vou passar ali no supermercado para comprar umas batatas fritas. É o que eu acho que vai acontecer. Enfim. Ou então pior, é a malta que está... Eu ouço muitos podcasts enquanto estou a correr, por isso imagina a malta que está a ouvir isto a correr e a pensar. É bom. Isto por acaso agora já ia. Não falta mais 5 km. Exato. Espera, 5 km para o supermercado, é isso? Não, estou brincando. Bom, então, voltando aqui ao tema, o jogo que eu trago hoje é o Mercado de Lisboa. Lá está, é um jogo sobre comida, é um jogo sobre coisas relacionadas com comida, é um jogo de 2021, feito pelo Vital Lacerda e pelo Julian Pombo e publicado pela Eagle Griffin Games. E então, no Mercado de Lisboa, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a construir um mercado, estamos a tentar montar um mercado em que podemos abrir stands de comida e com esses stands de comida vamos conseguir atrair pessoas que têm umas necessidades específicas de um certo tipo de comida. Por exemplo, há pessoas que podem querer coisas com tomate e então vão a uma pizzaria, ou há pessoas que querem coisas com carne ou com peixe e portanto vão a uma banca de sushi e por aí fora. Então o objetivo do jogo é esse, portanto é irmos conseguindo abrir vários stands de comida, mas de uma forma obviamente competitiva, e no final do jogo quem tiver mais dinheiro ganha. O objetivo é, portanto, fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Quanto mais dinheiro fizermos, quanto mais dinheiro ganharmos, melhor para nós. Quem tiver mais dinheiro ganha, e é isto. É um jogo super simples, é um jogo que se baseia numa parte do Lisboa, e pronto, e esta é a minha sugestão para hoje. Achei muito bem, sim senhor. E fala sobre comida. Tem muita comida, não tem muitos snacks, não é? Tem muita comida, mas tem vinho, por isso... Também, é verdade. O cantinho do vinho, quando tem lá as uvazinhas, é muito bom. Verdade. Ora, resta-me a mim, nesta rubrica de hoje, o que é que eu vos trago? Eu vos trazer um jogo que já falei no passado, há muitos episódios atrás, por isso é giro, não é? Estamos agora no episódio 61, no final de uma temporada, isto estava no início da temporada. Eu vou-vos falar do Trotro Burrito, um jogo do Mighty Women, de Elaine Lee e Brian S. Spence, e publicado por quem publicou o Exploding Kittens. Isto é um dos jogos do Oatmeal, desenhados com o mesmo tipo gráfico que tinha o Exploding Kittens. É um jogo de 2 a 6 jogadores, de 15 minutos, com uma complexidade mínima, muito baixa. E porquê é que eu o trago hoje? Primeiro, também, se vocês estão todos a trazer jogos de comida, então também trouxe um jogo de comida. Mas eu não consigo imaginar
snacks neste jogo. E eu não consigo imaginar sequer existir copos na mesa num jogo onde vocês estão a tirar cartas à velocidade que conseguem, que é um jogo em real time, por isso vocês estão a descartar cartas e à procura de novas cartas e a descartar cartas para o jogador de lado e a receber cartas do jogador que está à vossa direita e andam a tirar cartas dos baralhos que estão no meio e tudo até conseguirem entrar numa guerra. É que uma guerra física em que vocês pegam num burrito, o outro pega no outro burrito e alguém tem que atirar o burrito à cara do outro. Não precisa ser necessariamente à cara, pode ser assim nas costas também. O outro pode estar a fugir e vocês acertarem pelas costas. Não importa, mas vocês estão a atirar uma coisa que estão a ter que ser rápidos. Eu literalmente já joguei este jogo, já ganhei partidas onde eu peguei no burrito e ele nem sequer saiu da mesa. Eu agarrei no burrito e eu não puxei para mim, eu atirei para a frente, para a pessoa que estava à minha frente. Pumba, já está, já ganhei. E por isso, se tivesse copos lá no meio ou outras coisas que pudessem, eu não estou a imaginar, até era perigoso para as pessoas. Já viram bem os copos a voarem também? Não, é um perigo para as pessoas, um perigo para Throw Burrito Extreme Edition. Que é quando tu mandas os copos e copos no as chão, coisas, vidros, tudo. cacos, etc. Exatamente. Snacks. É Mandas demasiado cajus à perigoso. cabeça das pessoas. É giro. Também vale. Também vale, pode ser. Ora. Mas para os nossos ouvintes que possam não conhecer o jogo, o que vocês estão a tirar é um daqueles slushies, aquelas É de espuma, não é? Sim, aquelas coisas de espuma que anti-stress. Pronto, Sim, grandinhos, já assim, uma coisa já algo composta, que é da forma de um barbito com olhos. Que é comida, portanto que é está comida. relacionado. Exatamente. Está bem. Certo. E que vocês atiram aquilo não magoa ninguém. Eu sinceramente, mesmo com as mãos sujas, eu não sei se me preocupava muito, não é? Porque aquilo anda no chão, se for preciso. Vocês atiram aquilo e falham, eu vou apanhar aquilo do chão. Por isso, pronto, nós já jogamos isto até nos eventos. Eu lembro-me perfeitamente de estar toda a gente, estava uma mesa a jogar Total Burrito, pessoas a correr pelo corredor fora e outra a correr atrás dele com um burrito na mão. Por isso, e toda a gente a jogar e ninguém estava. Sempre que havia uma batalha entre aquelas pessoas, basicamente parava todo de jogar e estava todo a olhar para aquilo. Mas efetivamente é um jogo que eu não consigo imaginar com comida, não funciona. Porque vocês podem escolher certos jogos, pelo menos este, que impossibilita a hipótese de haver comida em cima da mesa, porque não vai funcionar. Ou então, é como o Miguel disse, vocês jogam a versão Extreme Edition do jogo. E não é só uma luta pela sobrevivência no jogo, é pela sobrevivência física de não se cortarem nos copos e nos cacos. Mas pronto, é todo o tempo que nós tínhamos, malta. Vocês estiveram a ouvir a primeira temporada do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Malta, foi um prazer gravar esta primeira temporada para vocês e saber que podemos contar com o vosso apoio, que tem sido incrível e que nos dá imensa energia e força para continuarmos a imaginar o que é que vamos fazer aqui com este nosso cantinho nosso, que também é vosso. E, malta, muito obrigado. Espero que tenham gostado deste nosso último episódio desta temporada. Contem-nos o que é que vocês também aceitam como snacks que podem comer enquanto estão a jogar, o que é permitido, o que é proibido, que tipo de estratagemas é que vocês e regras que vocês têm em casa para resolver esta questão. Estamos todos curiosos, partilhem, deixem as vossas respostas no Facebook da DICE Cultural ou até mesmo no nosso WhatsApp e vamos continuar aqui por aí a nossa conversa. Podem também usar o nosso e-mail podcast@dicecultural.org para nos mandarem ideias e feedback ou comentários. Esta é ainda para mais uma altura ainda melhor para receber os vossos comentários, porque estamos a planear agora e a trabalhar na próxima temporada. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos aqui para vocês. E partilhem o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado por uma conversa muito interessante, de abrir o apetite, sem dúvida. Espero que não tenhamos salivado demais aqui a boca dos nossos ouvintes a partilhar aqui as nossas histórias. É um prazer gravar estes episódios convosco, malta. Obrigado, Marco. E
pá, isto passa num instante, não é? Eu ia dizer que vou ter saudades vossas e desta rotina, mas isto vai ser praticamente um mês, portanto também passa num instante. Mas gostava que as pessoas comentassem não só o episódio, mas deixassem lá, se calhar, algumas ideias daquilo que querem ver na segunda season. Seja de rubricas, seja de temas, pá, falem connosco, porque nós não nos vamos embora. Isto às vezes as pessoas dizem que acabou a primeira season e depois nunca mais voltam, mas isso não está previsto. Nós vamos voltar em força e queremos que seja do vosso agrado. Portanto, mandem vir as vossas opiniões. Exatamente, e até digo mais, nós já temos muitos planos já a rolar, nós só vamos parar um bocadinho mesmo para os materializar, porque as ideias continuam a brilhar e por isso, se vierem mais ideias, ainda melhor, malta. Miguel e Bruno, é um prazer imenso estar deste lado convosco a gravar estes episódios. Foram muitas horas já, e é bom saber, partilhando um bocado o que o Bruno estava a dizer, malta que está a ouvir-nos, é mesmo bom saber que vocês estão desse lado. Tem sido um prazer imenso fazer isto, uma primeira temporada. Vocês também são o máximo, malta, que estão desse lado, e é para vocês que nós fazemos este conteúdo. É espetacular mesmo. E começou antes da pandemia. Ou na altura da pandemia. Começou mesmo no início. Sim. As ideias começaram antes, a materialização nós lançamos já mesmo no início da pandemia. Já lá vão mais de 2 anos. É verdade. É verdade. A grande temporada. É verdade. Olha, acho que não vai voltar a acontecer uma temporada de 2 anos, by the way. Estou só a dizer. Não é normal. Não se habituem a temporadas de 2 anos, malta, ok? Não acontece. Nós também precisamos de férias e não. E não é só as férias, nós vamos mesmo voltar a introduzir aqui muitas coisas e é bom fazer estas pausas para nós pensarmos, planearmos e executarmos coisas novas para vocês, malta. Aproveito também para relembrar que a Dice Cultural continua a lançar, mesmo durante o final desta temporada, vamos continuar a lançar outros conteúdos, tanto escrito como em vídeo. Sigam-nos no nosso site, dicecultural.org, tem lá os links para as nossas redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural para todo o conteúdo escrito. Também já sabem que nós estamos a recrutar para as nossas equipas, em especial para a Dice Press, por isso, se vocês quiserem ser voluntários da Dice Cultural e juntar-se a um destes projetos, podcast ou outro projeto, é só darem um saltinho ao nosso site e verem as posições que temos e que estamos à procura de voluntários, ou então dizer-nos, e são muito bem-vindos. Nós gostamos muito de vos acolher na nossa família aqui da Dice Cultural. Nós vamos parar então e preparar então a nossa próxima temporada em grande e com muitas novidades. Vamos anunciar, como já vos disse no início, tudo durante o mês de agosto, para em setembro estarmos de volta com muita energia, muitas coisas novas e que vocês não vão querer perder. Por isso, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, não se esqueçam de se juntar ao nosso WhatsApp para não perderem nada desta preparação para a temporada 2 do DICE Podcast. Malta, muito obrigado por a vossa companhia ao longo destes 61 episódios. Foi uma viagem espetacular porque vocês estiveram desse lado. E por isso, boas jogatanas, malta. Até à próxima temporada, malta. E um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.